Então, caríssimos fiéis, nós vamos dar continuidade ao nosso catecismo, todas as segundas. Daqueles outros dias, eu estava mais contando uma história, né? Mas também a gente aproveitou aquela oportunidade assim, de partilha, de testemunho, para falar um pouco sobre a missão da igreja. E eu vou continuar com esse tema. A igreja tem dois tipos de missão, né? A missão ad intra, que é a missão para dentro. O que seria isso? É buscar as ovelhas desgarradas. Então já são os católicos que se afastaram da igreja. Isso é mais comum aqui no meio de nós, no nosso país, na nossa região. Porque, se a gente olhar aqui ao redor, não tem nenhum budista, não tem nenhum, maometano, a gente nunca nem viu esse povo, né? Então, se a gente sair perguntando, todo mundo aqui foi batizado como católico. Então, a igreja faz essa missão nos países de tradição católica para ir atrás das ovelhas desgarradas. Então, essa missão para nós é a mais comum, certo? Então, nós chamamos ela de missão ad intra, ou seja, para dentro, né? Para dentro do nosso redil, né? Trazer as ovelhas que já são ovelhas de Jesus, mas que se desgarraram. E aqui a gente lembra do Santo Evangelho. Nosso Senhor disse que há mais alegria no céu por uma só ovelha que é encontrada, que se perdeu e é encontrada, do que por 99 que estão no redil, nos fazendo lembrar, não que Deus não se alegre conosco, que estamos aqui. Deus tem um grande amor por aqueles que se arrependem e que voltam, pedindo o seu perdão e a sua misericórdia. Não é que Ele não ama os outros, né? Mas é a alegria, a festa. A gente vai encontrar também aquela outra passagem muito bonita. E essas passagens estão lá em Lucas, capítulo 15. Existem 3 parábolas chamadas parábolas da misericórdia. E a última, que é talvez a mais bela, a mais famosa e a mais bela das parábolas de Jesus, é conhecida como a parábola do filho pródigo, né? Porque aquele filho que se perde e era o mais novo, depois volta. E nessa parábola do filho pródigo, talvez em mais do que nas outras, a gente compreende quem é Deus. Jesus fala de quem é o Pai, né? Quem é Deus. Deus, com quem Deus se parece? Deus é o Pai do filho pródigo. É o Pai que se alegra, que anseia pela volta do filho, e quando o filho vem de longe, ele nem espera o filho chegar e ele corre ao encontro do filho. Mais na frente, nós vamos meditar sobre esta passagem aqui no nosso catecismo. Então, a segunda forma de missão, só a gente está fazendo essa revisão aqui, né? A segunda forma de missão é a missão ad extra. Ou seja, para fora. Para fora de onde, né? Para aqueles que não conhecem a Cristo. E para nós, brasileiros, isso é talvez um pouco difícil de entender. Como assim uma pessoa não sabe quem é Jesus, né? Não sabe quem é Cristo? Eu diria com um exemplo, né? Se eu chegasse para os senhores aqui e perguntasse quem é Confúcio, talvez muita gente nunca nem ouviu falar desse cara, né? Mas Confúcio é um fundador de uma religião, né, lá da China, é o confucionismo. Mas nós não sabemos quem é Confúcio. Eu mesmo não sei quem é Confúcio, só sei o nome. E que ele viveu muitos séculos atrás, né? Mas não sei nada dele. Nunca vi nenhuma foto, não tem foto, né? Mas nunca vi uma imagem, não sei nada de Confúcio. Então, o contrário, se a gente chegasse nesses países confucionistas, né, que não são cristãos, e a gente falasse de Cristo, eles iam perguntar, e quem é? Como é? Não sei, eles também não sabem.
Então, o mundo, o planeta Terra, se eu não me engano, posso estar enganado, tem 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões é um número bem grande, né? Não dá nem para imaginar esse número. E desses 8 bilhões de pessoas, cristãos, posso estar errado, assim, mas não erro por muito, cerca de, no máximo, 2 bilhões. Entendeu? Então, 8 bilhões de habitantes na Terra e 2 bilhões são cristãos. Então, 8 crianças, 8 menos 2 dá quanto? 6, muito bem, nota 10 em matemática, né? Então, quantos bilhões de pessoas não conhecem Jesus? 6 bilhões. Olha, esse número não dá para a gente imaginar, porque o Brasil todinho tem 230 milhões. Se multiplicasse por 5 vezes o Brasil, quase 5, daria ainda 1 bilhão. Olha quantos Brasis multiplicados para chegar à população da Terra, né? Então, 6 bilhões é bem impressionante. Eu não sei explicar e fazer a gente visualizar esse número, porque é muito grande. 6 bilhões de pessoas não são cristãs. 6 bilhões. Então, se a gente pensar assim em dinheiro, né? R$1.000 é muito dinheiro. R$100.000, nossa, dá para comprar, acho que um carrão chicão, né? Aí, hein? 100 mil multiplicado por 10, 1 milhão, não é isso? E daí ia ter que multiplicar por 1.000 para dar 1 bilhão. Aí depois ia ter que multiplicar por 8. Não dá para imaginar, né? Eu não sei. Não tem como a gente contar esse número assim, porque a gente não lida com essa quantidade, né? Mas por que eu estou falando isso? A missão primeira da igreja é ir para os pagãos. É para ir para aqueles que não conhecem Jesus. E nós vamos vir aqui, por isso que eu pedi aqui a Bíblia, porque eu acho importante nós ouvirmos da boca de Jesus essa afirmação. Então, lá no final do Evangelho, eu vou pegar aqui, no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, anota aí uma curiosidade, né? Foi o primeiro evangelho a ser escrito, não foi Mateus, não foi Marcos. E lá no capítulo 16, que é o último capítulo de Marcos, diz assim, versículo 15: Disse-lhes Jesus aos apóstolos. Então ele Jesus já tinha ressuscitado, já tinha aparecido aos apóstolos, e agora era o último dia, antes, na hora que ele ia subir para o céu, né? O último dia. Quantos dias, quiz aqui para as crianças, quantos dias Jesus ressuscitado ficou na terra? 40, muito bem. E por que a Páscoa não é 40 dias? Porque vai até Pentecostes, aí Jesus tem a ascensão, né? Depois tem os 10 dias até Pentecostes para completar os 50. A Páscoa é 50 porque vai até Pentecostes. Mas voltando. Então, no último dia, né, depois da ressurreição, 40º dia, Jesus estava com os apóstolos e disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Continuando. O que crer e for batizado será salvo. O que, porém, não crer será condenado. Eis os milagres que acompanharão os que crerem. Expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Então, esses 2 versículos, o 15 e o 16, do capítulo 16 de Marcos, é o resumo da missão da igreja. Então, Jesus dá esta ordem para os apóstolos: Ide por todo o mundo. E isso é importante porque, na mentalidade dos judeus,
a boa nova, a salvação era só para os judeus. E nosso Senhor, ele não pregou para os pagãos, ele pregou só para os judeus. Inclusive, quando veio aquela mulher estrangeira pedindo a cura da filha, ele disse: não vim para você, eu vim só para os judeus. Porque essa era a missão de Jesus, anunciar a boa notícia aos primeiros, que eram os filhos de Abraão, os herdeiros da promessa. Só que a partir da salvação, Jesus deu a ordem de que agora nós somos um novo povo de Deus. O povo de Deus no Antigo Testamento eram judeus. Acabou. Quem aceitou o Messias, que é Jesus, agora forma um novo povo de Deus, da nova e eterna aliança. A primeira aliança foi a do Monte Sinai, com Moisés, e agora a nova aliança é com Jesus. Então, vamos lá. Jesus agora manda os apóstolos, que até aquele momento eles pregavam só ali para os judeus. Ele já tinha até mandado eles em missão de 2 a 2, nas aldeias, nas cidadezinhas, ali, só ali. Só que agora Jesus diz: ide pelo mundo todo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, esta é a missão da igreja, pregar o evangelho a todos os habitantes da terra. O que crer, aquela pessoa que acreditar e for batizado, será salvo. Então, tem 2 condições. Não é só crer, como dizem os protestantes, crer em Jesus. Não, tem que crer e ser batizado. O que, porém, não crer, será condenado. Então, a primeira missão, essa missão começou quando? Jesus falou isso aqui, 40 dias, após a ressurreição. Eles começaram nesse momento? Jesus foi para o céu, ficaram olhando e começaram a pregar? Não, O que é que faltava para eles? Faltava o Pentecostes, faltava o Espírito Santo. Eles não tinham coragem de pregar. Mas não é só uma coragem assim, de homem, Não era isso. Eles não tinham força nenhuma para pregar. Não só tinham medo de morrer, mas não sabiam nem o que dizer. Isso é muito interessante e muito importante, tá? Porque a gente pode pensar, os apóstolos eram covardes, eram frouxos. Não eram os homens muito viris, mas eles não tinham força espiritual. Engraçado, tinham convivido com Jesus 3 anos, morado com Jesus, comiam com Jesus, dormiam na mesma casa, no mesmo lugar com o nosso Senhor, escutavam Jesus 3 anos. Foi o melhor seminário do mundo, Imagina, o formador desse seminário era Jesus, em pessoa ali, convivendo com eles. Mas, mesmo assim, eles não tinham capacidade para fazer nada sem Jesus. E isso é importante para a gente entender que a obra da igreja é uma obra não humana, mas do Espírito Santo. Os apóstolos não tinham força, não sabiam nem o que falar, mas eles obedeceram Jesus. Permaneçam em Jerusalém em oração, esperando o Espírito Santo que eu vou enviar da parte do Pai. E Jesus e os apóstolos ficaram junto com Maria, como diz os Atos dos Apóstolos. Então, queria ler também o início dos Atos dos Apóstolos, que é a primeira história da igreja, Então, logo no primeiro capítulo dos Atos dos Apóstolos, também se repete os últimos momentos de Jesus com os discípulos. Está lá no versículo 4. Estando à mesa com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém. Então, mandou que eles ficassem lá em Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual ouvistes, disse ele, da minha boca. Porque João, na verdade, batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias.
Então, depois que Jesus disse as últimas palavras, lá no versículo 9, tendo dito isto, elevou-se à vista deles e uma nuvem o ocultou aos seus olhos. Então, versículo 12, voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, que está perto de Jerusalém, à distância da jornada de um sábado. Logo que chegaram, subiram ao cenáculo, onde permaneciam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveraram unanimemente em oração. Se eu tivesse umas imagens assim para mostrar, era interessante, porque o Monte das Oliveiras, eu tive a graça de ir lá, muitos anos atrás, local onde Jesus sofreu a agonia, e tem algumas coisas que ele sofreu lá. Então, o Monte das Oliveiras, que é um monte, né? De lá se desce assim como um vale, e Jerusalém fica à vista, né, do outro lado. Então desce e sobe assim, e Jerusalém fica lá de frente para o monte. De forma que quem está aqui no Monte das Oliveiras vê a outra serra, né, o outro monte lá na frente, que é Jerusalém. E na época de Jesus ele conseguia ver o templo de Jerusalém, as casas, via tudo de lá. E foi ali que Jesus chorou, quando ele viu Jerusalém, antes de chegar, então aqui no monte, olhando para a cidade lá, né? E ele disse, como eu queria reunir os teus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas você não quis. E daqui a poucos dias Jesus iria morrer lá em Jerusalém. De lá dá para ver, inclusive, o monte do Gólgota. E aquilo que Jesus estava vendo é o que a gente ainda consegue ver hoje, né? Então, os apóstolos, até pertinho, o que é uma jornada de sábado? Eu acho legal a gente entender essas palavras do Evangelho, que a gente escuta e nem não se dá muita atenção, né? Então, a jornada de sábado, por quê? Porque os judeus, no sábado, eles não podiam trabalhar, até hoje, né? Então, eram bem fixados nessa norma de não poder trabalhar. Claro, nós também descansamos no domingo, que é o dia do Senhor, mas a gente não tem essas minúcias assim, eles eram bem exagerados. Então, eles tinham que, durante o sábado, eles só podiam andar 1000 passos. E toda vida que eu falo isso, eu fico imaginando, eu levantando da cama, botando o pé no chão e falando, Eu acho que não terminava o sábado todo, né? Porque fosse contar, eu vou no banheiro, 2, 3, 4, 5, eu volto para a cama. Então era acostumado já, né? 5 passos para o banheiro, mais 5 passos para a cozinha, já foi 10. Se eu for na cozinha 10 vezes, já foi 100. Né? Então é melhor ir pouco na cozinha. Se eu for lá fora, mais 20, já vai somando, passa o dia todo fazendo essa maluquice. Então, mas dá para saber, né? Quanto é 1000 passos, né? Então a distância de 1000 passos. Essa era a jornada do sábado, né? O máximo que eles podiam andar. Então, eles desceram o Monte das Oliveiras, lá no vale, subiram e foram para o cenáculo. O cenáculo era uma casa, né? Uma casa boa, grande, que tinha um segundo andar, e eles, parece-me que foi lá, a mesma casa onde foi celebrada a última ceia, né? Então, a casa de uma pessoa rica, que era amiga de Jesus, ou conhecia, acreditava no Senhor. E tinha uma sala grande, porque cabia os 12 apóstolos, 11 na verdade, né? Por que era 11? Quem sabe? Criança, por que era 11 apóstolos, não era 12? Porque Judas, né, tinha morrido enforcado. Tudo bem, então Judas tinha morrido enforcado, mas ficou Nossa Senhora com eles. Então eles perseveraram unanimemente em oração. Com as mulheres. As mulheres eram provavelmente Maria Madalena, algumas senhoras primas de Nossa Senhora, né? Maria, mãe de Cleofas, aquelas que estavam ao pé da cruz, junto com Nossa Senhora, e com Maria, mãe de Jesus, e com os parentes de Jesus, né? Então tinha bastante gente lá
E eles ficaram esses 9 dias. Então foi a primeira novena da igreja. Novena de Pentecostes foi a primeira novena que existiu. Quem mandou fazer essa novena foi Jesus, né? Fiquem lá. Mas é interessante porque eles não sabiam quando viria o Espírito Santo. Jesus disse, fiquem aí em oração, mas eles não sabiam. Podia durar um mês, podia durar um ano, podia durar 2 dias, eles ficaram naquela expectativa, né? E no dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, veio o Espírito Santo. Então, a partir desse momento é que a igreja começa a realizar a sua missão. Então, aqueles apóstolos que estavam trancados com medo, que não tinham coragem de fazer nada, que tinham inclusive voltado para pescar, porque Jesus chamou Pedro e disse, Pedro, de agora em diante, tu serás pescador de homens. Lembra da pesca milagrosa? Então, quando Jesus chamou Pedro, teve aquela pesca milagrosa, lá no lago de Genezaré, de Tiberíades, e Jesus disse para Pedro, vem, segue, a partir de agora você vai ser pescador de homens. Pedro não entendeu nada, né? Talvez ele achasse que fosse ser salva-vidas, né? Que não caiu, né? Podia ser. Mas depois ele foi entender, né? Aí, olha que interessante, uma das aparições de Jesus, onde é que estava Pedro? Pescando. Inclusive, não só ele estava pescando, mas ainda chamou os outros discípulos, que nem pescadores eram, para pescar com ele. E falou, eu vou pescar, vamos pescar. Eles falaram, vamos. Então eles subiram no barco de Pedro e foram pescar. Olha também a fidelidade, né? Seguiam o líder. Mas ele estava errado, porque Jesus já tinha dito, olha, sua profissão não é mais pescador. Mas ele estava lá, por quê? Porque ele não tinha forças. Ele já tinha visto Jesus ressuscitado, todos eles já tinham visto Jesus, mas eles estavam voltando para a profissão antiga, né? Eles não sabiam o que fazer. Porém, depois, Jesus disse, fiquem em oração, não saiam de Jerusalém. E eles perseveraram com Maria, o Espírito Santo veio e imediatamente aqueles homens que não sabiam o que fazer começaram a pregar. Em primeiro lugar, Pedro, né? Pregar para a multidão, e 3.000 pessoas na primeira pregação se converteram. Normalmente se contavam só os homens. 3.000 pessoas. Por que contavam só os homens? Porque automaticamente, quando o marido se convertia, a mulher ia junto. Eu vi isso lá, como eu falei para vocês, lá na África, né? Então, quando a gente ia pregar lá para os africanos, lá para aquelas pessoas que viviam naquelas aldeias, as mulheres sentavam e escutavam, mas quando a gente chamava para ser católico, elas não se levantavam, elas olhavam para o marido. Se o marido fosse, elas iam. Se o marido não fosse, elas não iam, não. Então, a gente fazia um esforço para converter o marido, né? Então, porque elas seguem o marido. Então, quando de 3.000 homens, são 3.000 famílias, ou perto disso, porque é o esposo, a esposa e os filhos também, a família toda, né? E talvez ali incluísse outros homens que eram parentes. Mas é mais do que 3.000, por isso que eu estou falando que 3.000 são homens, fora as mulheres e crianças. Bom, as crianças, óbvio, que seguem os pais, né? Então, por que eu estou contando toda essa história? Para a gente entender e repetir bem forte na nossa cabeça, no nosso coração, que a igreja possui uma missão. Veja bem, Nosso Senhor fala uma coisa que a gente precisa levar a sério. Quem crer e for batizado será salvo. Significa que a missão é uma questão de salvação, né? De salvar as almas, de levar as almas para o céu, de fazer das pessoas filhas de Deus, né? De dar para elas esse que é o maior presente. E eu não posso negar às pessoas esse presente.
Eu não posso obrigar as pessoas a serem católicas, mas eu não posso negar a oportunidade de se tornarem católicos, né? Por exemplo, se eu tivesse uma vacina que curasse todo o câncer, né, que é talvez uma das piores doenças que existe, né, o câncer. Então, se eu tivesse uma vacina que curasse todos os cânceres que existem, e eu dissesse, não, mas a gente não pode ferir a cultura dos outros oferecendo essa vacina, deixa eles morrerem, porque é falta de, sei lá, invadir os índios, né, as pessoas que são mais ignorantes. É totalmente diabólico esse raciocínio, a gente pensar, eu tenho um remédio para o câncer, esse remédio é grátis, eu posso dar, mas eu não quero dar. Que maluquice é essa? Né? Não faz sentido. Então isso é o que tem na cabeça de muitas pessoas modernistas por aí. Não, a gente não deve ferir a cultura dos outros, não deve evangelizar porque cada um tem sua religião. E de onde que vem esse pensamento? Vem do pensamento herético, heresia, de que todas as religiões salvam. Isso é uma heresia, é uma mentira diabólica. Não é todas as religiões não salvam, porque só pode existir uma verdade. Só pode existir uma verdade, não pode existir várias verdades. É impossível. A coisa ou é ou não é. Isso é tão óbvio, é tão fácil de entender. Ou a luz está acesa ou está apagada. Ah, mas para mim ela está apagada. Não, tem gente maluca aí, né, que fica falando, é para mim. Não tem um para mim. A porta está fechada ou está aberta? Aberta. Então não tem duas verdades. Não, mas para mim a porta está fechada. Não, então você tem que se internar, tomar um comprimido, um Rivotril, um Gardenal bem forte, porque... Então, você vê aí no mundo as pessoas falando que a verdade é relativa, né? Não, depende da minha opinião. Você tem acredita em Jesus do seu jeito e eu do meu jeito. Não, filho, não tem do seu jeito e do meu jeito, só tem um jeito, né? Só tem um jeito de se salvar, só tem uma fé. Não tem a minha fé e a sua fé, não tem duas verdades. Entende? A coisa ou é ou não é. Então, anunciar o Evangelho não é opcional para a igreja. E para nós, que, claro, a gente não vai viajar para a China para pregar o Evangelho lá para os comunistas, né, para os chineses. Mas nós temos a obrigação, primeiro, de estudar o catecismo, para fortalecer a nossa fé, né? E também, na família, os pais têm a obrigação de catequizar os filhos, né? De instruir os filhos na religião. E essa é a obrigação máxima. Assim como o pai e a mãe têm a obrigação de dar proteção, né? Casa, comida, alimento, roupa, né? Não precisa dar luxo, não precisa dar celular, não precisa dar mansão, não precisa dar carro, tem que dar o mínimo. Casa, comida para sobreviver, roupa para manter o pudor e se agasalhar. E isso é importante. Se um pai deixasse de dar comida para o filho, no Brasil vai até preso, né? Se não pagar a pensão, não vai preso, né? É a única coisa que vai preso no Brasil. O resto você pode matar, roubar, saltar o país, aí você vira presidente. As outras coisas deviam ir presa também, né? Mas fazer o quê, né? Bom, então, tão essencial quanto dar comida é dar instrução na fé. Então, por exemplo, uma frase meio doida, né? Que as pessoas dizem, não, eu vou deixar meu filho escolher a religião dele. Você é maluco, né? É a mesma coisa dizer, não vou deixar meu filho escolher o que ele vai comer. Então ele vai se empanturrar de chocolate. Não é não? Vai ficar todo... Vai morrer de dor de barriga. Se eu deixasse eu comer o que eu queria quando eu era criança, eu não estava aqui, porque eu tinha morrido, né? Que eu ia comer só sorvete e pronto, eu ia comer só doces, né? Então não ia ser padre. Então, mesma coisa,
ensinar a ler e escrever, mandar para a escola, né? Nenhum pai pensa, não, vou deixar meu filho, quando ele crescer ele decide se ele aprende a ler ou se ele vai ser analfabeto. Não tem um pai que pensa assim, né? Então por que existe esse pensamento? Vamos deixar o meu filho escolher a religião dele, ou se ele quer ou não crer. Então tem muita gente aí no mundo afora que pensa assim. Por quê? Porque no fundo essas pessoas não têm fé. Só existe um caminho de salvação. Então eu pensar que todas as religiões salvam, eu estou dizendo que Jesus veio aqui, me vem na cabeça uma blasfêmia, né? Mas veio aqui ser besta, né? Porque se todas as religiões sabem, o que ele vai fazer aqui? Já tinha Buda, já tinha Confúcio, já tinha Maomé, já tinha sei lá quem, já tinha Baal, né? Que é bem legal. O Baal pega as criancinhas e bota dentro do caldeirão de fogo para queimar. O Baal é um deus ótimo, maravilhoso. Para que eu vou, né? É muito absurdo, né? Achar isso. Então, existem, nos meus cálculos bem mal feitos, mas ainda vou trazer o número aproximado mais correto, 6 bilhões de pessoas que ainda não têm acesso à salvação, né? Que não creem em Jesus, que não são católicos. E por outro lado, existem 2 bilhões de pessoas que creem em Jesus, ou que conhecem Nosso Senhor, mas que não frequentam a igreja, ou estão em seitas horríveis, né? Seitas que pregam só mentira, que pregam coisas que não têm sentido, não creem nos sacramentos. Então é muito importante a gente ir atrás da ovelha desgarrada, daquela que se tornou protestante, daquela que se afastou, que se juntou, não casou, vive no pecado. Temos que trazê-las de volta. Padre, mas eu já insisti tanto para o meu filho, para minha filha, ou então eu já fiz de tudo para aquele meu amigo, aquele meu parente. Tá, a gente não pode obrigar, mas a gente pode insistir. Eu não posso forçar ninguém, nem Jesus, né? Não forçou ninguém a entrar no céu, mas eu posso sempre insistir, sempre rezar, por exemplo, né? Rezar pela conversão dos pecadores, rezar pela conversão daquela pessoa da minha família que se afastou. E olha, só para concluir, depois eu quero falar sobre outro assunto para a gente pegar o fio da meada desse, tá? Já vou antecipar. Qual é o próximo assunto? De que forma a igreja salva? Porque uma frasezinha bem ridícula também dos protestantes: placa de igreja não salva. A sua não salva mesmo não. Né? Essa placa sua realmente não salva. Aliás, você tem que botar uma placa para saber que é uma igreja, né? Porque a gente nem precisa, né? Olha, você já vê. É preciso que a gente entenda de que forma a gente se salva através da igreja, né? De que forma a gente salva através da igreja. Então, é importante a gente entender isso para a gente fortalecer ainda mais a nossa fé. Eu devo ser feliz porque eu sou católico e devo fortalecer a minha fé para perseverar até o fim e também para trazer outros para Cristo, né? Para evangelizar, anunciar o Evangelho e trazer outros para Nosso Senhor. Esta é a nossa missão. Claro, isso é a missão que Jesus deu aqui no Evangelho, quando nós lemos, foi aos apóstolos. Os apóstolos, os sucessores dos apóstolos são os bispos. Mas não é só os bispos que têm que pregar, os bispos que têm que evangelizar, né? Eles em primeiro lugar, o Papa e os bispos. Mas nosso Senhor instituiu também os sacerdotes. E pelo batismo, todos os fiéis são convidados a dar testemunho de Jesus. Pregando na praça? Não, pelo exemplo de vida.
É o exemplo de vida, para que as pessoas vejam a nossa vida e dizem, isso aqui é que é ser cristão, né? Isso é que é ser cristão de verdade. E o contrário também, se a pessoa olha para a nossa vida e não percebe que nós temos fé, eles vão se decepcionar e também vão arranjar desculpas para não crer, porque nós não damos testemunho. Isso pode escandalizar, afastar as pessoas de Deus, o nosso contra-testemunho. Portanto, caríssimos fiéis, rezemos pela conversão dos pecadores, rezemos pelos evangelizadores, por aqueles que Deus constituiu como evangelizadores, para que sejam fiéis a Cristo. Isso é muito importante, nós rezarmos pelo clero, pelos sacerdotes, pelos nossos bispos, pelo Papa, para que possamos ser fiéis a nosso Senhor e a gente possa cumprir esta missão de anunciar o Evangelho para a salvação dos homens. Louvado seja nosso Jesus Cristo.